Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa Esteves e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como estudar a disciplina informática. Muitas pessoas falam que o que ajuda muito a avançar a absorção do conteúdo dessa disciplina é você realizar questões e você treinar na sua casa, principalmente as teclas de atalho e as fórmulas que existentes, né? Mas como que a gente faz isso de forma melhorada, de forma a realmente conseguir guardar o conteúdo? Algumas dicas que ao longo da minha vida de concursanda eu fui pegando e agora eu vou compartilhar com vocês. Eu vou dividir então de duas formas. A gente vai falar primeiro de como treinar. Para você treinar no seu teclado, você baixou os programas, você baixou tudo que você precisa no seu computador e agora você vai treinar. Então você precisa ter claro na sua cabeça algumas ideias, como o que vem primeiro, Ctrl ou Shift? Às vezes pode chegar lá na hora da prova, te dar um branco e aí você lembra que é Ctrl ou Shift, mas você não sabe qual deles que é. Então, decore de alguma forma. Eu decorava que Ctrl é a última tecla. Ctrl é a última tecla, é a de baixo. E eu lembro que eu sempre clico no Ctrl com o dedinho. Então, o Ctrl é a que eu clico com o dedinho, é a última tecla. Porque isso vai ajudar você na hora de responder a prova, porque às vezes a gente tem umas dúvidas muito bobas na hora que você está lendo. Às vezes você fica nervoso e você esquece qual que vem primeiro. Outra dica é você escrever, né, a tecla da maior forma possível que caiba dentro da tecla, mas não é em todas. Então, por exemplo, você vai lá e escreve F8 num quadradinho e cola na tecla F8. Você pode pular uma ou duas teclas e coloca lá, por exemplo, o F4. Né? Não ponha em todas, porque isso vai te ajudar na memória visual no momento da prova. Você vai ficar lembrando, nossa, qual será que era? Mas aí você vai se lembrar que você tinha marcado a F8 e era logo do lado dela, entendeu? Então é F7. Você tem certeza, você não sabe se era F7, mas você tem certeza que quando você fazia o teste daquela tecla de atalho, você clicava logo ao lado daquela que tinha algum escrito, entendeu? Então isso acaba ajudando. Então você seleciona ali no seu teclado o que você acha que é melhor para você destacar. Então, vou destacar o Alt, né? Vou destacar o F8. Aí você cola com durex mesmo, de forma bem simples. Se você tiver canetas diferentes, pode fazer de caneta diferente, porque isso vai ajudar na sua memória visual. Para decorar, uma coisa que eu fazia, que me ajudava, porque a gente pega um monte de tabela, um monte de gente disponibiliza, e eu pegava todas, né? Eu preciso decorar esses caminhos, essas teclas de atalho. Então a gente pega um monte aí que a gente vai achando. Mas é tudo sequência, é tudo fora de sequência, na verdade. Então, às vezes eu lembrava assim, eu lembrava de ver lá na minha planilha, mas eu não sei se era o Shift, se era o Ctrl, o que era. Então, eu pegava uma folha, mas era uma folha em branco. É que eu não tenho nenhuma folha em branco aqui, essa aqui é com linha. Aí eu dobrava lá no meio mesmo e eu colocava tudo que é Ctrl desse lado e tudo que é com Shift. Por que eu não fazia uma Ctrl e uma Shift? Eu cheguei a fazer isso, mas aí é aquilo. Como a gente escreve aqui em cima, então eu escrevia aqui em cima Ctrl e aqui Shift. Aí chegava na hora da prova, eu não lembrava. Por exemplo, eu coloquei aqui no meio, aí me dava aquele branco. Era na página do Ctrl e na página do Shift. Então, assim, não tinha erro. Eu deixava assim. Então, se estava do lado de cá, do lado esquerdo, era Ctrl. Do lado direito, né? Quando eu tô de frente, se fosse do lado direito, era o Shift. Então, não tinha erro. E aqui embaixo eu colocava as teclas de atalho, que era Ctrl, Shift, mais alguma coisa. Aí eu escrevia ali, à mão mesmo. Enfim, eram formas que eu encontrava para tentar decorar. Eu cheguei também a fazer, eu recortava o cabeçalho, por exemplo, do Word, do Excel, eu recortava aquela barra, colava no Word e aí eu colava item por item. Então eu pegava da página inicial, aí depois eu colocava inserir, aí eu recortava para que eu visualizasse todas as teclas de atalho que tem ali já no sistema, né? Não necessariamente a Ctrl ou alguma coisa, mas aquelas teclas do cabeçalho. Às vezes eu tentava desenvolver mnemônicos para decorar, então qual que é a ordem? Página inicial, ferramentas, enfim, como que você consegue decorar isso? Mas aí a gente vai esbarrar num outro ponto que eu vou compartilhar com vocês lá na frente, que é a infinidade de possibilidades que podem surgir, né, de questões relacionadas a esse assunto. Mas mesmo assim, a gente tem que tentar estudar e guardar o maior número de informações possíveis, tá bom?
Então eu fazia isso, eu imprimia, porque uma que eu sempre gostei de estudar com papel e também saía preto e branco. Mas se você estuda de forma predominantemente pelo celular ou pelo computador, eu sugiro que você salve esses documentos, essas teclas, em preto e branco, porque é assim que ela vai vir na prova. E faz diferença, porque às vezes você vai olhar ali bonitinho, ela tá colorida no seu computador, mas não é assim no dia da prova, né? Aí pode confundir, e é uma tecla que você já tinha visto, que você já tinha desenvolvido até uma forma de decorar, e aí você vai errar na hora da prova. Mas enfim, tentava fazer de todas essas formas possíveis para decorar as teclas de atalho, os caminhos e tudo mais. E agora tem a outra forma, que é resolvendo questões, né? Então a gente pode estudar por meio de questões? Pode. E aí eu vou compartilhar aqui uma fala do professor Vitor Dalton. Eu sempre que se vocês forem aí ouvir algumas aulas dele, introdutivas, essas coisas, vocês vão perceber que ele fala mais ou menos assim. O diferencial em informática é a teoria. Se a gente parar para pensar, é em qualquer disciplina, né? Mas com as questões, com a resolução das questões, a gente consegue obter um bom nível, né? Ele coloca, com outras palavras, ele diz mais ou menos isso. E aí, da minha experiência, né? O que eu, nesse período, percebi, no meu período de concursanda, realmente, quando a gente faz, se você não tem um material para seguir, você não sabe como começar, se você começa a resolução das questões, você avança um pouco para 60%, 70% da resolução, você vai acertar fazendo na sua casa e vai reproduzir às vezes isso no dia da prova. E dependendo dos concursos que você presta, o nível, por exemplo, para nível médio, isso vai te ajudar bastante. Você vai avançar muito nos estudos fazendo apenas as questões. Isso não vale para quem tem um material 100%, tá, gente? Aí eu sugiro que você siga todo o material e estude ele, é lógico, né? Mas como que a gente estuda por questões? Como que a gente pode usufruir melhor disso? Quando cair as teclas de atalho, marque no seu material e decore aquelas teclas, porque de uma forma ou de outra elas vão vir nas próximas questões e você não pode errar uma tecla que já caiu, né? Então, assim, marque, faça as marcações daquelas que mais caem e decore elas. Um outro ponto que eu percebo em relação à VUNESP é assim: quando ela cobra um determinado assunto, às vezes valeria a pena a gente aprofundar na teoria naqueles assuntos. Hoje, analisando as provas anteriores do concurso de escrevente, eu percebo o seguinte: a VUNESP sempre cobra alguma questão sobre impressão. Então, se fosse para estudar, que tema que eu vou me aprofundar? Aprofunde impressão, porque às vezes ela cobra a tecla de atalho, às vezes ela cobra o caminho, às vezes ela dá um print daquele caminho e fala onde que está isso, ou então qual botão você clica para fazer impressão apenas nas páginas ímpares, nas páginas pares, enfim. Ela gosta do tema impressão. Um outro tema que ela gosta, quando você vai salvar um arquivo no Explorer, no Windows Explorer. Às vezes ela pergunta quais são, né, não sei como é que fala, agora eu perdi o nome, mas quais são os caracteres que a gente não pode utilizar para salvar um arquivo, né? Aí, se você notar, quando ela inovou, ela perguntou assim: quantos caracteres cabem para você salvar um arquivo? Qual é o caminho do arquivo, se você vai considerar isso no número de caracteres para salvar o seu arquivo? Enfim, você vai notar que quando ela fez esse tipo de pergunta, ela desenvolveu o assunto nas outras provas. Um outro exemplo, a aba. Quantas abas em relação à parte de internet? Quantas abas uma página da internet pode ter? Aí depois ela pergunta, como que você abre qual é a tecla de atalho para você ter uma nova aba? Aí, assim, a gente tem que tentar imaginar a partir de onde que ele vai criar novas perguntas. E aí, se a gente notar, a gente vai perceber que eles fazem isso. Por exemplo, quando eu falo de impressão, em qualquer trabalho administrativo que você utilize o computador, você vai imprimir, né? A gente vai salvar muitos arquivos, a gente vai mover arquivos de uma pasta para outra. Então, são coisas bem usuais. E algo que sempre cai em muitas bancas é a questão de correio eletrônico. Então, se você começar a resolver questões, você vai ver que sempre tem aquelas questões de correio eletrônico. E dentro da disciplina informática, a parte de correio eletrônico ela é pequena. Então,
vale a pena nós estudarmos toda a teoria de correio eletrônico. Porque além de ser ela menos extensa, sempre tem uma pergunta sobre o assunto. Porque hoje em dia nós utilizamos muito o correio eletrônico. Enfim, eu tentei buscar aí algumas coisas que eu lembro. O problema é que já faz um tempo que eu fiz as provas. Isso é bacana quando alguém fizer uma prova ou estiver estudando, já compartilhar as dicas, porque realmente a gente esquece. O tempo vai passando, a gente já não lembra, muitos materiais a gente descartou, enfim. Mas isso são situações que eu consegui lembrar, que eu usava bastante e que me ajudavam. Mas também, por último, é o seguinte, isso eu usei pra mim, tá bom? Não tem cunho científico, nunca nenhum professor falou, mas era uma sensação, uma impressão que eu sempre tinha. Às vezes, quando você está estudando lá para o seu concurso, você vai definir assim, quais disciplinas eu vou avançar um pouco mais. E informática, de certa forma, eu sempre decidia por não avançar, mas não significa que eu não estudava, eu sempre estudei, aí eu fazia por meio das questões e tentava ao máximo decorar todas os caminhos possíveis aí. Mas o que eu pensava? Por exemplo, numa prova de escrevente, caía muitas questões de matemática. E matemática, se a gente parar para pensar, o brasileiro, nós temos uma certa dificuldade básica com português e matemática. E às vezes a gente vê as questões anteriores, elas são iguais. Às vezes você, quando começa a fazer, você fala assim, gente, ele perguntou a mesma pergunta em 2, 3, 4 provas diferentes, mudou o número, mudou o nome das pessoas. E por que continua cobrando sempre assim? Porque às vezes é mais difícil de aprender. Mas quando você aprende a resolver a questão, se mudarem o número, se mudar o nome, você vai saber resolver. Agora, a sensação que eu tenho de informática é que você estuda, mas se mudar alguma tecla de atalho, você não vai saber responder. Então, foi uma estratégia que eu usei de não aprofundar na teoria. Mas eu não estou sugerindo que você faça isso. Eu acho que se você tem tempo, se o seu edital não está aberto, estude todas as disciplinas, na verdade. Mas se você for fazer um estudo mais estratégico em relação à informática, você vai ver que a resolução de questões e o aprofundamento nos temas que aparecem nas questões, eles vão te trazer bons resultados. Ok? Eu espero que as informações de hoje façam sentido e ajudem vocês aí na busca da aprovação. E até o nosso próximo vídeo, pessoal!